continuem todos bem. Já tenho andado assim nos passeios, mas com toda a segurança. Estejam a aprender muito na escola e na escola bíblica de sábado e a aproveitar muito o vosso tempo em casa. Hoje vamos falar sobre mudanças. E que mudança! Olhem, fiquem para ver. Esta história real contada em Atos é espetacular. Ora, então, digam-me lá, o que é isto? Um leão, claro! E quais as características de um leão? Consigo-vos imaginar todos aí em casa a querer falar ao mesmo tempo. Um leão é muito forte, feroz, é um animal grande, é caçador, é carnívoro, é um animal um bocadinho perigoso. Eles são muito bonitos. Pronto, é um animal muito bonito, mas assim, ao longe. Eu não queria tê-lo aqui ao pé de mim, podia ser mesmo muito perigoso. E o que é isto? Um cordeirinho, verdade. E quais as características de um cordeirinho? Bem, eu diria que é precisamente o contrário do leão. É um animal pequeno, frágil, dócil, querido. Este não me importava nada de tê-lo aqui ao pé de mim, até lhe dava assim umas festinhas. Ele não é carnívoro, não me iria fazer mal, seria totalmente seguro. Então, e vocês acham possível que um leão se transforme num cordeirinho? Ui! Completamente impossível. Eles são o oposto um do outro. Como é que um se poderia tornar no outro? Não é possível. Mas, na história de hoje, nós vamos ver que aconteceu uma coisa assim um bocadinho parecida a isto. Verdade, assim, uma mudança enorme. Como do dia para a noite. Assim, completamente oposto. Estejam muito atentos para ver quem é que mudou, como é que mudou e quem é que foi o autor desta mudança. Nas lições anteriores, vamos aqui fazer uma revisão muito rápida, nós temos estado a aprender acerca do início da Igreja e de como o Evangelho se espalhou de uma forma grandiosa. Já falámos sobre a ascensão de Jesus e a promessa de enviar o Espírito Santo. Falámos sobre o Espírito Santo, que veio de facto de uma forma incrível, dando toda a coragem e ousadia aos discípulos para espalhar as boas notícias sobre Jesus. Vimos sobre a oposição intensa que os discípulos sofreram ao ponto de ser presos e maltratados. Mas mesmo assim, eles nunca pararam de falar acerca de Jesus. Vimos também sobre a morte terrível de Estevão. Estevão foi fiel até ao fim e a sua morte cumpriu o propósito de espalhar ainda mais as boas notícias sobre Jesus. E por fim, na última lição, falámos de como Deus usou Filipe para explicar as boas notícias ao homem etíope e dessa forma elas poderem chegar até África. Ufa! Que viagem maravilhosa! E a história de hoje não será uma exceção. Esta é uma parte crucial da história e fala sobre um homem chamado Saulo. Vamos conhecer melhor Saulo? Saulo, judeu de nascimento, fariseu, conhecedor de todas as leis e regras religiosas, anticristão, não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, por isso odiava os cristãos, as boas notícias e a forma imensa como elas se estavam a espalhar e a influenciar o povo. Perseguidor. O ódio era tão grande que ele achava que os cristãos tinham de ser parados a qualquer custo. O seu objetivo de vida era maltratar e prender os cristãos. Líder. Na luta para destruir a Igreja. Assassino. Ameaçou muitos cristãos de morte e, nomeadamente, estava presente e concordou com a morte de Estevão. Como é que vocês se sentiriam se ele aparecesse na vossa sala agora? Eu sentiria medo, muito medo. Este homem era mesmo mau e perigoso. Não seria nada bem-vindo aqui ao pé de nós. Mas sabem, a vida deste homem estava prestes a mudar drasticamente.
Ele tinha sido escolhido por Deus para uma missão grandiosa e imparável. O quê, Marina? Como assim um homem horrível que fez sofrer milhares de pessoas, que perseguia e matava os cristãos, foi escolhido por Deus? Pois é, os planos de Deus são imensos e a sua capacidade de perdão não tem limites. Ele escolhe cada um de nós não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom e misericordioso. A passagem que vamos ver hoje está em Atos 9, do versículo 1 ao versículo 22. E esta é a história da conversão de Saulo. Certo dia, Saulo, desejoso de continuar a sua luta de destruir a igreja, pensou numa forma de arranjar ainda mais apoiantes judeus noutras cidades e perseguir os cristãos de toda a parte. Ninguém podia escapar. Ele foi ter com o sumo sacerdote para este lhe passar uma declaração que permitisse a prisão de todos os cristãos que ele encontrasse. Ele dirigiu-se então a uma cidade chamada Damasco e foi no cumprimento desta missão de ódio e maldade que Saulo passou pela experiência mais marcante da sua vida. Iam ele e os seus homens no caminho quando uma luz brilhante se fixou por cima deles. A luz era tão, mas tão forte que Saulo caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Levanta-te, vai para a cidade e espera as minhas instruções. Os homens que iam com Saulo ficaram aterrorizados. Eles ouviram uma voz, mas não viram ninguém. Depois desta cena, Saulo ficou completamente cego. Teve de ser levado pela mão até Damasco. Ao contrário dos seus homens, Saulo viu quem lhe falava. Saulo viu a Jesus. Jesus era real. Ele era verdadeiro. Quando Saulo se apercebeu do que tinha andado a fazer contra Jesus e contra os seus seguidores, ele encheu-se de profundo arrependimento. E por isso, durante 3 dias, ele não comeu e não bebeu. Durante este tempo, Deus falou através de uma visão a um dos seus servos lá em Damasco, chamado Ananias, e disse-lhe: Vai à rua direita. Procura em casa de Judas um homem chamado Saulo de Tarso. Neste momento, ele está a orar. Mostrei-lhe em visão alguém chamado Ananias, que deverá procurá-lo e que porá as mãos sobre ele para que torne a ver. Ananias ficou surpreendido. Ele já tinha ouvido falar de Saulo. Todos os cristãos já tinham ouvido. E ele disse: Mas, Senhor, contaram-me coisas terríveis que este homem fez aos crentes de Jerusalém. Ele tem mandados de prisão autorizando-o a prender todos os cristãos em Damasco. Mas o Senhor insistiu. Vai, pois Saulo é o meu instrumento escolhido para levar a minha mensagem às nações e à presença dos reis, bem como ao povo de Israel, e mostrar-lhe-ei quanto ele deverá sofrer por minha causa. Uau! Deus tinha escolhido Saulo. Ananias fez exatamente como Deus lhe tinha pedido, demonstrando total confiança em Deus. Entrou na casa, pôs as mãos sobre os seus olhos e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que sejas cheio do Espírito Santo e tornes a ver. E naquele momento, como que lhe caíram umas escamas dos olhos, e Saulo voltou a ver. A primeira coisa que fez foi levantar-se e ser batizado. A Diana falou-vos acerca do batismo, a lição passada. De seguida, ele comeu, restabeleceu as suas forças e logo a seguir, Saulo foi contar a todas as pessoas que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: Não era este o homem que perseguia os cristãos? E as pregações de Saulo foram ficando cada vez mais intensas e Saulo cada vez mais envolvido na missão para a qual Deus tinha escolhido. Afinal,
Há leões que se podem transformar em cordeirinhos. Saulo teve um encontro com Jesus e esse encontro mudou por completo a sua forma de viver. Ele percebeu que era um pecador, que estava a agir de uma forma horrível, vivendo uma mentira. E ele arrependeu-se amargamente disso. Ele compreendeu que Jesus era verdadeiramente o Rei e o Filho de Deus e que isto tinha de ser contado a toda a gente. Saulo precisava desesperadamente de Deus e de partilhar estas boas notícias. Deus perdoou e deu-lhe a visão física, mas também espiritualmente, mostrando-lhe a verdade. Deus mudou totalmente o seu coração, o seu pensamento, os seus desejos e as suas ações. A partir deste momento, Saulo passou a ser conhecido por Paulo. E esta é a sua nova apresentação. Paulo, judeu de nascimento, cristão, seguidor de Cristo, apóstolo. Paulo tinha visto a Jesus. Ele era um verdadeiro apóstolo como os outros 12. Ele é chamado apóstolo dos gentios, ou seja, daquelas pessoas que não são judias, como nós. Paulo foi a pessoa escolhida por Deus para falar do Evangelho a estas pessoas, para ensinar que o plano da salvação de Deus não era só para o povo judeu, mas sim para toda a humanidade. E isto foi importantíssimo. Servo. Ele dedicou a sua vida totalmente a Deus e ao serviço do Evangelho, fazendo várias viagens missionárias e chegando ele mesmo a ser preso. Criador de igrejas. Paulo fundou, incentivou e suportou imensas igrejas na Ásia e na Europa. Escritor da Bíblia. Paulo escreveu 13 livros da Bíblia. Se forem ao vosso índice, vão vê-los. São aqueles que estão entre Romanos e Filémon. E estes livros são muito relevantes para nós, para nos ensinar hoje. Como é que vocês se sentiriam se ele entrasse na vossa sala agora? Bem, agora eu ficaria muito feliz de o conhecer. Seria uma honra e uma enorme bênção ouvi-lo falar acerca do Evangelho. Só Deus poderia fazer uma mudança assim. Ele é o único capaz de mudar todo e qualquer coração, mesmo o daquele colega muito chato e mau lá da escola. Ele mudou o coração do terrível Saulo. Quando alguém se arrepende e confia em Jesus, ela pode ser usada por Ele. Não há limites para o poder de Deus, nem para a sua capacidade de perdão, nem para o seu amor. Deus também pode e quer mudar a nossa vida. Em primeiro lugar, Ele quer que sejamos seus filhos, seus seguidores, que acreditemos nele e queiramos fazer a sua vontade. Depois disso, Ele quer fazer-nos pessoas melhores. Compreendes as boas notícias sobre Jesus? Pedes perdão quando fazes coisas erradas? Oras a Deus sabendo que Ele te ouve? Procuras ser bom aluno, ajudar os outros e obedecer aos pais? Então, Jesus já está a mudar a tua vida. Ele muda-nos através do Espírito Santo, da Bíblia, da oração e do convívio com outras pessoas que também acreditam nele. E sabem, quanto mais nós quisermos obedecer-lhe, mais Ele vai ajudar-nos a fazer isso. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque os teus planos são perfeitos e porque não há limites para o teu amor e para o teu poder. Pedimos-te que mudes as nossas vidas para nos tornar pessoas melhores, mais amáveis, mais obedientes e com mais desejo de espalhar as boas notícias sobre Jesus aos outros. No nome de Jesus. Amém. Não se esqueçam do nosso versículo para decorar, em Atos 2:21. Muito importante. Não se esqueçam das atividades e de responder às questões para poderem refletir um bocadinho mais sobre esta lição. Fiquem bem!